Fala programa, aqui é Adriano Alves do Lustra Code, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso onde nós vamos aprender a desenvolver uma urna eletrônica. Lembrando que este mini curso não tem nenhuma intenção política, até porque a eleição já passaram, tá ok? Mas sim de mostrar a solução que nós podemos fazer através da programação. E com os princípios da programação que nós temos, nós podemos desenvolver qualquer coisa. Um exemplo, nós vamos desenvolver uma urna eletrônica, mas eu nunca fiz um curso de como desenvolver uma urna eletrônica. Mas com o princípio que eu tenho da programação, eu vou conseguir desenvolver. E assim funciona para qualquer projeto que você for desenvolver. E claro que cada projeto vai ter as suas particularidades, mas só que o princípio da programação sempre será o mesmo, tá ok? E este curso é um curso voltado mais para iniciante. Algumas vezes eu vou entrar assim, assunto um pouquinho mais intermediário, mas sempre vai ser voltado para iniciante. Até a lógica, não vou entrar em coisas muito complexas, mas sim para que você venha entender, principalmente quem é iniciante, venha entender de forma clara como pode desenvolver uma urna eletrônica. E também alguns assuntos que eu vou abordar, eu não vou entrar em tanto detalhes. Por exemplo, layout fluido, nós vamos aqui aplicar o Flexbox, mas eu não vou entrar em tanto detalhes, porque aqui no meu canal eu já tenho várias aulas explicando sobre o Flexbox. Então, sempre que nós entrarmos nesse assunto, se você tiver dúvida, se você tiver dificuldade, então sempre vai na descrição e assista as aulas extra, onde eu vou deixar disponível para você assistir, explicando mais detalhes sobre determinado assunto, tá ok? Sempre que eu for explicar algum assunto e que for necessário aprender mais, se eu tiver esta aula disponível aqui no YouTube, então eu vou deixar na descrição para você assistir. Mas antes de nós entrarmos aqui no nosso mini curso, se você ainda não é inscrito, aqui abaixo tem um botão para você se inscrever, então se inscreva no canal e também ative o sininho de notificação para receber a notificação de todas as aulas que eu for publicar aqui. Nós estamos na primeira aula e se ainda não foi liberado a segunda aula, então ative o sininho de notificação para ser notificado quando eu liberar a próxima aula, tá ok? Então se você já se inscreveu, já ativou o sininho de notificação, então vamos para a nossa aula. Eu quero fazer um resumo do que nós vamos conhecer durante todas essas aulas, que serão 4 aulas. Então nesta aula, que é a aula 1, nós vamos entender o básico do HTML5 e o CSS3 e também o banco de dados. Então nós vamos conhecer a parte visual de uma urna, tá ok? Desenvolver o banco de dados e também desenvolver o HTML5 e também o CSS3. E aqui durante essas 4 aulas, eu vou te ensinar da mesma forma que eu ensino no meu curso iCode Pro, ok? Então você vai conhecer como que funciona a minha metodologia. E na segunda aula, nós vamos aprender sobre o JavaScript, onde nós vamos manipular as informações do front. Nós vamos criar o código de manipulação para aparecer a foto do candidato e também nós vamos criar o script para limpar caso haja erro de digitação. Se a pessoa digitou errado, então nós vamos criar também o script de manipulação para limpar os dados que foram digitados. E na aula 3, nós vamos salvar todas as informações no banco de dados através do PHP. Então nós vamos criar esse script onde nós vamos captar as informações que foram digitadas ali na urna e depois mandar essas informações para o banco de dados. E por fim, na aula 4, nós vamos entender como que nós podemos fraudar uma urna. Esse foi um dos assuntos mais comentados nesta última eleição para presidente. Então nós vamos aprender, será que é possível criar um script que podemos fraudar alguma urna? Então nós vamos aprender como que criar esse script através do PHP. E também eu vou te mostrar uma forma que venha garantir mais transparência nos votos, tá ok? E também a minha conclusão de tudo isso como programador. E além disso, na quarta aula, eu não sei a época que você está assistindo este curso, mas na quarta aula eu vou liberar as vagas para o meu curso iCode Pro, que é um treinamento mais avançado, onde eu ensino programação web de forma ilustrada, do zero ao avançado, tá ok? Mas só que esse será assunto quando nós entrarmos na quarta aula. E algo que eu gosto sempre de falar é a respeito do processo de desenvolvimento. Quando nós estamos começando a programação, primeiramente nós temos uma ideia e logo já começa o desenvolvimento na parte do código. Mas quando nós vamos aprendendo com o tempo, nós entendemos verdadeiramente como que funciona o processo mais certeiro da programação. Como assim? Primeiramente nós começamos com uma ideia, neste caso, qual que é a nossa ideia? A ideia é construir uma urna eletrônica, algo que já existe, mas nós vamos desenvolver de forma web, tá ok? Em seguida, nós analisamos o fluxo de todas as informações e nós já entendemos como que funciona o fluxo. Simplesmente
ao digitar algum número, deve aparecer a foto do candidato, o nome dele, e em seguida nós apertamos o botão confirma. Esse é o fluxo de informações. A informação é captada assim que nós digitamos, e essas informações podem ser captadas de um banco de dados ou pode ser ali diretamente no código. Claro que num sistema mais complexo, nós teríamos que captar essas informações do banco de dados, mas aqui nós vamos digitar diretamente no nosso código. Em seguida, nós desenvolvemos o layout desta ideia, quer seja um e-commerce, quer seja um sistema web, e nesse caso a nossa urna eletrônica. E para desenvolver, você tem vários tipos de programas para desenvolver, pode ser um Adobe XD, pode ser um Figma, e tem entre outros programas disponíveis. Inclusive, eu tenho um curso onde eu ensino em detalhes como que você pode desenvolver layout de site, layout de apps, através do Adobe XD. E claro, não é somente um curso de Adobe XD, porque eu entro na questão de interface de usuário, de experiência de usuário, para você saber como desenvolver um layout que realmente garante uma boa experiência do usuário e assim garantindo maiores resultados de acordo com o objetivo daquele site ou sistema, tá ok? Então primeiro começa a ideia, depois a análise do fluxo de informações, depois você desenvolve o layout. Caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre o curso, eu deixo o link aqui na descrição, tá ok? Em seguida, se o cliente aprovou esse layout, se o cliente gostou, então nós começamos o desenvolvimento do banco de dados. E só depois, em seguida, nós começamos o desenvolvimento do front-end, em seguida o back-end, tá ok? Então você precisa ter em mente como que funciona o fluxo de desenvolvimento. Então como que vai ser o fluxo de informações da nossa urna? Primeiramente, nós vamos digitar o número do candidato, tá ok? É um passo bem simples. Em seguida, nós vamos mostrar o nome e a foto do candidato, tá ok? Isso nós poderíamos fazer através do Ajax. O Ajax nada mais é que atualizar as informações da tela sem atualizar a tela. Ao digitar o número, ali já faz uma captação no banco de dados. Mas neste caso, eu precisaria de uma aula extra para explicar sobre o Ajax. Então nós não vamos entrar em detalhes sobre isso. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar informações diretamente no JavaScript. Assim que digitar alguma informação, o número do candidato, então nós vamos captar diretamente do JavaScript. E assim que for digitado o número e apareceu a foto e o nome do candidato escolhido, então nós vamos, através do PHP, salvar as informações no banco de dados e assim termina o nosso script. Então, como você pode perceber, que o nosso script é bem simples, ok? Qualquer pessoa aí que já está iniciando, já está no nível intermediário, já consegue desenvolver um script como esse. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar o desenvolvimento do nosso banco de dados. Eu já tenho aqui o layout da nossa urna, tá ok? Então, agora nós vamos já começar a desenvolver, entender a estrutura do banco de dados. E aqui eu criei de forma bem simples. Então, como que vai funcionar a questão de tabelas? Nós vamos construir uma tabela que vai ser candidatos, onde vai ter o ID, vai ter o número daquele candidato e o nome daquele candidato. E nós vamos definir que o ID vai receber como chave primária. Se você não entende sobre isso, então aqui na descrição eu vou deixar o link onde explico em detalhes sobre a criação do banco de dados, como que funciona a estrutura, como funciona também a chave estrangeira, totalmente em detalhes e na prática, tá ok? Então aqui eu já vou direto, nós vamos desenvolver diretamente o nosso banco de dados. Então a primeira tabela é a tabela candidatos. Em seguida nós vamos ter a nossa tabela de votação, onde o usuário vai digitar o número do candidato e em seguida vai salvar as informações nessa tabela, onde vai ter o nosso ID, que vai receber como a nossa chave primária, e nós vamos definir que o nome candidato, que é o número do candidato, onde vai ser inserido o número que foi digitado, vamos definir como chave estrangeira. Então, se você já entende o básico, já sabe do que eu estou falando. Se você não entende, então assista a aula onde eu explico em detalhes sobre isso, tá ok? Então, essas tabelas, elas vão estar correlacionadas. Então, o ID que vai ser digitado ali no número candidato vai ser relacionado ao ID da tabela candidatos. Agora que você já entendeu o fluxo de informações da nossa uni, já sabe o que nós vamos desenvolver, já entende o básico do desenvolvimento da estrutura de um banco de dados, nós já vamos começar a criar o nosso banco de dados. Aqui eu estou usando um PHP MyAdmin, mas você pode usar qualquer gerenciador de banco de dados e eu vou usar o MySQL, tá ok? Inclusive na aula sobre o banco de dados eu uso também o PHP
MyAdmin. E você pode usar o servidor como Xampp, você pode usar o AMP ou o MEMP para o Mac, tá ok? Você pode usar vários tipos de servidores que não vai fazer diferença nenhuma. Você pode usar aquele que você já está acostumado. No meu caso, eu estou usando o Laragon, ele vai funcionar também da mesma maneira. E aqui já no nosso PHP MyAdmin, como é um dos mais comuns, dos mais usados, então nós vamos usar o PHP MyAdmin mesmo. Aqui nós temos um botão escrito novo, então nós vamos clicar nele porque nós queremos criar um novo banco de dados. Então eu vou digitar urna, porque é o que nós queremos criar. E aqui na parte de codificação de caracteres, eu vou escolher que é a mais padrão, UTF-8 General CI, tá ok? Esse é o mais comum, porque como nós trabalhamos com caracteres especiais, nós temos que definir qual é a codificação de caracteres. Então digitou o nome e aqui nós escolhemos a nossa codificação, vamos criar o nosso banco de dados. Em seguida, com o banco de dados criado, nós vamos criar a nossa tabela. A primeira tabela que eu vou criar aqui vai ser a nossa tabela candidatos, tá ok? E ele vai ter apenas 3 colunas e vamos clicar em continuar. Agora nós vamos digitar todas as nossas colunas. Então nós temos o banco de dados, depois a nossa tabela, agora nós vamos ter as nossas colunas. O primeiro vai ser o ID, vai ser do tipo inteiro. Eu já expliquei na aula sobre o banco de dados, ok? Então é por isso que eu já estou indo meio direto no assunto. Então vai ser do tipo inteiro. Então vou colocar aqui 2, ok? Aqui eu posso digitar até o número 99 nesse campo, mas nesse caso não vai precisar. E como o nosso ID é uma chave primária, então aqui nós temos que vir aqui em auto increment. Assim que eu adicionar novas informações do banco de dados, ele vai adicionando automaticamente o nosso ID. Então agora nós vamos para o nosso próximo campo, que eu vou colocar como número. Eu vou colocar também como número inteiro. E eu vou colocar 2 também, tá ok? E agora nós vamos para o nosso próximo campo, que eu vou colocar como o nome do nosso candidato. E aqui, como é um texto, eu vou colocar varchar. Vamos colocar aqui um 100, por exemplo, tá ok? E aqui na parte de baixo, na parte de colação, eu vou colocar qual vai ser o tipo de codificação de caracteres, que é o mesmo que nós fizemos anteriormente, o TF-8. Nós vamos procurar o General CI, que é o mais comum dos mais usados. E aqui o motor de armazenamento, vamos deixar InnoDB mesmo. Criado aqui as nossas colunas, vamos clicar em guardar. Criada a nossa tabela candidatos, agora vamos criar mais uma tabela, que vai ser chamada de votação, tá ok? Aqui não vamos colocar com caracteres especiais e vamos digitar aqui os nossos campos. O primeiro vai ser o ID, vai ser do tipo inteiro também, e vamos colocar aqui como o auto incremente, tá ok? Para ele adicionar automaticamente. O próximo campo será o número do título, aqui vai ser também do tipo inteiro, eu vou colocar 12 caracteres, porque eu acredito que esse que é o número máximo do número do título do eleitor, basicamente é isso. E agora o próximo campo nós vamos adicionar o número do candidato, ok? E esta coluna ela vai estar relacionada ao ID da tabela candidatos, tá ok? E agora nós vamos adicionar aqui também a colação, tá ok? Vamos lá, UTF-8 General CI. Feito isso, vamos clicar em guardar e já está criado as nossas tabelas. Então nós temos a nossa tabela candidatos e também temos a nossa tabela votação. Agora, como que nós fazemos para que a nossa coluna número do candidato esteja relacionado à coluna ID aqui da tabela candidatos? Então nós vamos aqui em votação, nós vamos aqui na parte do SQL e vamos digitar o código, onde vamos definir que esta coluna número do candidato, ok? Ele esteja relacionado ao ID do candidato. Então nós vamos fazer isso diretamente com SQL. Nós vamos colocar alter table. Qual tabela que eu quero editar? Eu quero editar a tabela votação. Nós vamos colocar votação. Eu vou adicionar a chave estrangeira, for key. Agora qual coluna que eu quero editar? Eu quero a coluna número do candidato. E aqui nós temos que colocar entre parênteses. Quando é a coluna nós temos que colocar entre parênteses. E eu quero que esteja referenciada a tabela candidatos na coluna ID. Beleza? Vamos entender novamente. Então nós vamos alterar a tabela votação, nós vamos adicionar uma chave estrangeira aqui no número do candidato, ok? E nós vamos fazer a referência lá na tabela candidatos na coluna ID. Feito tudo isso, nós vamos clicar em continuar. Se apareceu essa mensagem aqui verdinha, com esse check-in aqui, significa que funcionou corretamente. Então nós vamos aqui na parte de estrutura, vamos clicar em estrutura e vai aparecer essa chavinha estrangeira aqui, que ela está correlacionada à tabela candidatos aqui da coluna ID, beleza? Agora feito tudo isso, já criou já a sua tabela, então agora nós vamos fazer uma análise estrutural da nossa urna eletrônica
antes de começar a digitar o nosso código. Então, qual vai ser a estrutura da nossa urna? Então, aqui nós temos o nosso visual do que nós vamos desenvolver, tá ok? E todas essas informações estão dentro do HTML e em seguida dentro do body. Se você já entende o básico do HTML, sabe que todas as informações temos o HTML, em seguida nós temos o nosso body, onde vai ter todas as informações que formos desenvolver. Em seguida, nós vamos criar uma div e eu vou acrescentar uma class, main e também flex. O main somente para identificarmos que é a parte principal, ok? Onde vai ter todas as informações da nossa urna. E o flex, eu vou criar uma estilização padrão, independente da parte do nosso site que formos aplicar alguma nova class, alguma nova estilização que é comum em todo o site, então nós temos propriedades padrão. Então eu vou criar aqui uma propriedade padrão do flex, tá ok? E nesta div nós vamos ter as seguintes propriedades: display flex, porque nós vamos trabalhar com flexbox. Então, se você não entende nem o básico do Flexbox, então aqui na descrição eu vou deixar o link para você estudar um pouquinho mais sobre o Flexbox, caso você tenha dúvida. Nós vamos aplicar o Flex Direction Column para ficar na coluna, e o Justify Content centralizado, ele vai centralizar aí na vertical, e em seguida o Align Item Center também, que vai centralizar na horizontal. Em seguida, nós temos a nossa div, onde vai agrupar o nosso número do título, tá ok? Em seguida, nós temos o nosso form, porque como nós vamos trabalhar com formulários, nós vamos adicionar uma tag form. Eu vou adicionar uma class flex para se tornar um layout fluido, e também eu vou acrescentar uma class chamada urna, tá ok? E aqui basicamente nós vamos definir que o max width será de 1100 pixels. Ele vai ter a sua largura, mas só que nós vamos definir que o máximo será 1100 pixels. E nós temos aqui também o nosso input, onde vamos definir do tipo number. E como que nós sabemos que é do tipo number? Porque quando nós adicionamos o input do tipo number, ele já vai aparecer aquela setinha do lado direito, onde nós podemos aumentar ou diminuir este número. Mas neste caso eu não quero que apareça essas setinhas. Como que nós podemos fazer então? Nós podemos tirar usando o input WebKit Auto Spin Button, mas o outer nem vai fazer tanta diferença. O principal aqui é o input WebKit Inner Spin Button. E nós colocamos Appearance None, assim vai desaparecer as nossas setinhas. E como ali tinha um espacinho onde ficava a nossa setinha, então nós colocamos o margem 0, então vai ficar sem nada. Mas o input vai continuar do tipo number. E quando nós usamos o WebKit, significa que nós trabalhamos com o motor de renderização. Alguns navegadores eles não vão entender esse tipo de propriedade CSS, então nós adicionamos o WebKit para que seja interpretado em qualquer tipo de navegador. O que você precisa entender que é o motor de renderização e que em qualquer navegador ele vai funcionar corretamente. Então aqui é um novo seletor que você está aprendendo a fazer. Em seguida, dentro do nosso form, nós vamos ter a nossa div tela e vamos ter as seguintes propriedades. A altura eu vou definir de 400 pixels, a margem eu vou definir de 20 pixels e o nosso background eu vou definir a cor branca. E essas mesmas propriedades serão aplicadas para a nossa div teclado. Então nós vamos adicionar esses dois seletores juntos. Agora vamos dar uma limpada aqui na nossa tela. Então nós vamos ter a nossa div tela e a nossa div teclado e vamos definir unicamente para a nossa tela um flex 8, que basicamente é o tamanho, a largura total que ela vai ocupar. Eu vou explicar um pouquinho mais detalhes. O padding eu vou definir de 40 pixels. O Flex Direction eu vou definir column, ou seja, as informações estarão em cima e também embaixo, como aqui dentro. Nós temos duas div, então ele vai ficar alinhado na coluna. Por isso que eu coloquei Flex Direction Column. E Justify Content eu coloquei Space Between, ou seja, o espaçamento entre eles. A primeira div vai ficar na parte de cima e a segunda vai ficar bem na parte de baixo, deixando um espaço no meio. E do nosso teclado eu vou colocar Flex 5. Então, neste caso, o que ele vai acontecer? Então, nós podemos somar os dois números. 8 mais 5, então vai dar 13. E vamos imaginar que nós estamos dividindo todo o nosso layout em 13 pedacinhos, mas só que a tela vai ocupar 8 pedaços e o nosso teclado vai ocupar 5 pedacinhos. E por isso que a tela vai ficar um pouquinho maior. E vamos definir também que o padding será de 20 pixels. E também o Flex Direction nós vamos definir como column, porque vai ter a parte de cima e também a parte de baixo. E vamos definir o Justify Content de Space Between, assim como nós aplicamos
em tela. E nós poderíamos sim juntar essas duas propriedades em um único seletor, mas eu coloquei separado para você entender um pouquinho melhor. Agora ali na parte da foto e também do input, onde nós vamos digitar as informações, e eu vou criar uma classe chamada input_photo, tá ok? E em seguida nós vamos adicionar essa propriedade displayFlex, porque nós estamos trabalhando com layout fluido e justify content space between. Agora neste caso, como eu não coloquei o Flex Direction Column, então ele vai ficar na horizontal e vai ficar com espaçamento entre eles. E por enquanto nós estamos fazendo uma análise estrutural, não é hora de digitar o código. Só depois que nós entendemos tudo isso, nós vamos para o nosso editor. O que você precisa entender é a parte estrutural. E agora nós temos aqui a parte da foto, que está faltando também é o nome. Assim que for digitado o número, vai aparecer a fotinha da pessoa e em seguida vai aparecer o nome. Então aqui vai ser uma div, eu vou chamar de foto nome e eu vou adicionar as seguintes propriedades. Flex Direction Column, que vai estar na coluna, alinhado todos os nossos elementos. Eu vou definir também que o Align Items vai ser centralizado. Então o nosso nome ele vai para o centro, tanto a foto quanto também o nome vai para o centro. Agora dentro da div teclado nós vamos ter mais duas div, onde nós vamos ter aqui o primeiro chamado números, ok? Eu vou criar aqui uma classe chamada números, que vai ter as seguintes propriedades. DisplayFlex, nós vamos definir que o Justify Content será centralizado, ele vai estar no centro. E o Flex Wrap, eu vou colocar Wrap. O que vai acontecer? Então nós vamos ter os nossos botões que vai estar alinhado na horizontal, porque nós colocamos DisplayFlex, ok? Por padrão ele vai estar na horizontal, mas só que eu não quero que ele continue somente na horizontal. Quando ele chegar no limite da largura máxima do nosso teclado, então ele vai pular de linha. Então ele vai chegar até a linha 3, vai para o 4, depois vai chegar no 6, vai para o... e depois ele pula para a próxima linha, até o 9 e assim por diante. E nós vamos definir que ele vai ser centralizado, por isso que o nosso teclado ficou organizado desta maneira. Então quando você entende as propriedades do Flexbox, fica muito mais fácil de organizar as informações da nossa tela. E podemos também aplicar através do CSS Grid, mas aqui eu estou usando apenas o Flexbox, que vai funcionar da mesma maneira. Agora nós vamos aprender também como seletar de forma diferente os nossos botões, aqui tanto para o branco, corrige e o confirma, que nós vamos seletar um pouquinho diferente. Poderíamos aplicar através de uma classe ou de um ID, mas vamos seletar de forma diferente. Neste caso, o que nós vamos fazer? É adicionar através do nthchild, pseudo elemento. Se você não entende sobre isso, eu vou deixar também aqui na descrição uma aula onde eu explico mais detalhes sobre esse tipo de seletor. Mas basicamente o que está acontecendo aqui? O primeiro grupo, onde nós temos teclado, então ele vai seletar a nossa div que tem a classe teclado, então ele vai procurar alguma div dentro de teclado e nós vamos seletar a segunda div. Então ele seletou o grupo de botões branco, corrige e confirma. Então o primeiro grupo ele vai procurar teclado, em seguida vai procurar alguma div, mas só que eu quero que seja a div 2, beleza? Então ele seletou o segundo grupo de div, em seguida nós vamos seletar algum button, mas eu quero que o button seja 1, porque esses de baixo todos são button, mas só que eu quero que seja seletado apenas o primeiro, e por isso que nós vamos seletar somente o botão branco. Agora como que nós vamos seletar o segundo? Vai ser da mesma maneira. Nós vamos seletar o elemento que possui a classe teclado, em seguida nós vamos procurar alguma div, mas só que eu quero que seja seletado a div 2, que é o mesmo que nós fizemos anteriormente. Mas agora eu quero que seja seletado o button, mas só que seja o button 2, nthchild 2, tá ok? Se você não entende sobre isso, então assista a aula extra sobre o nthchild, que é um pseudo-elemento, um seletor pseudo-elemento. E agora para o botão confirma. Agora neste caso não é um button, não é a tag button, mas sim a tag input, tá ok? Então nós vamos seletar o teclado, em seguida vamos procurar alguma div, mas que seja div 2, e nós vamos seletar o nosso input. Nesse caso, como nós só temos um input dentro da div, dessa segunda div, então nós simplesmente deixamos o input. Agora já está seletado os nossos elementos. Então agora nós fizemos uma análise estrutural da nossa urna. Por enquanto ainda não digitamos o nosso código, mas quando você entende toda essa estrutura geral, fica muito mais fácil na digitação. E quando você fizer alguma alteração, o seu site não vai ficar todo quebrado, porque você já definiu toda a sua estrutura. Então agora que você já entendeu a parte estrutural da nossa urna, então agora vamos analisar todo o nosso código.
Aqui no nosso código eu vou fazer semelhante ao que eu ensino no meu curso. Chega uma parte lá dos episódios, como nós já aprendemos a desenvolver bastante coisa, então eu não fico digitando novamente todos os códigos, porque senão fica muito repetitivo. Então eu já vou mostrando o código para você. Então eu recomendo que você vai pausando e vai copiando os códigos. Eu vou explicando porque eu já digitei todos os códigos aqui. Então nós temos aqui a estrutura básica do HTML e aqui nós estamos trabalhando com HTML5, porque nós temos o doctype HTML, tá ok? Em seguida, nós temos a nossa tag HTML e eu vou definir que a nossa linguagem padrão será o português do Brasil, ok? Em seguida, nós temos a nossa tag head, que vai ter aqui a codificação de caracteres especiais, e por isso que eu coloquei char7 UTF-8. Como nós trabalhamos com caracteres especiais, então nós temos que definir o qual será o nosso char7. Aqui basicamente é o título que vai aparecer na nossa aba do navegador. E aqui nós temos a nossa tag style, onde vai ter todos os nossos estilos, ok? Já que eu explico em detalhes cada um deles. Aqui na parte de baixo, dentro do body, nós vamos ter a nossa urna. A primeira coisa que nós definimos aqui é uma div main, onde vai ter todas as informações da nossa urna. E aqui eu coloquei com o flex. Se nós clicarmos aqui em main, eu adicionei propriedades flex direction column, coloquei justify content center, align item center e a largura e também a altura eu coloquei de 100%. Se nós formos aqui na parte de estilização, nós temos o nosso HTML e o nosso body também definido de altura e largura de 100%. Então todos os nossos elementos dentro aqui do HTML que definimos com 100%, então ele vai ocupar a largura e a altura total do nosso body. Então voltando aqui na parte de cima, então nós temos aqui o CSS Reset, eu tirei as propriedades padrão do nosso navegador, definindo que o padding, o espaçamento interno, vai ser 0, o border também ser 0 e o margem eu também apliquei 0. O background eu coloquei esta corzinha aqui, tá ok? Então esta cor é hexadecimal e o font family geral eu coloquei como Arial. Agora vamos continuar aqui no nosso HTML. E aqui nós temos também, adicionei uma propriedade flex, aqui simplesmente em qualquer lugar que eu adicionar a class flex, então será adicionado esta propriedade. Aqui no meu caso, como estou usando o Dreamweaver para mostrar o código, então simplesmente eu aperto Ctrl E, então ele vai aparecer a propriedade que está relacionada a esta classe. Eu não sei se o seu editor faz isso, mas eu acredito que sim. Mas se não faz, então você deve entrar aqui na parte da estilização. Então simplesmente eu apliquei, você deve fazer desta maneira. Aplicar aqui as propriedades para o HTML, para o body. Em seguida eu criei aqui uma padronização de propriedades. Então em qualquer elemento que nós adicionarmos a class flex, então será adicionado esta propriedade display flex. Agora voltando aqui da parte do HTML, em seguida nós adicionamos a div onde vai ter o nosso título de leitor e aqui o nosso input. E como havia falado, eu apliquei propriedade aqui para o nosso input do tipo number, tá ok? E o que nós aplicamos aqui? Do input, o WebKit o inner spin button, então nós vamos tirar aquela setinha que existe no input number. Por isso que eu coloquei desta maneira. E outra propriedade que eu também adicionei para o nosso input, aqui do lado direito, para mim aparecem mais seletores para o nosso input. Então aqui o input, então eu tirei o outline, sempre que nós clicamos em um input, ele vai aparecer uma borda no nosso input, então eu tirei isso. E também criei, defini qual será a sua altura, então todos os nossos inputs, ele vai ter a altura de 25 pixels, tá ok? Agora nós vamos para o próximo. Aqui nós temos logo abaixo da nossa div, nós vamos ter o nosso form, e aqui eu defini também uma propriedade flexbox, sempre que eu adicionar esta class, então vai definir que vai ser uma propriedade flexbox. E eu adicionei aqui mais uma class chamada urna, então nós vamos ver a propriedade que nós temos aqui. Simplesmente eu defini a sua largura máxima, nesse caso será de 1100 pixels. Agora logo abaixo, dentro do nosso form, então nós vamos ter os nossos elementos para a tela e também os elementos para o teclado. Então vamos analisar aqui para a tela. E dentro de tela nós vamos ter dois elementos, vai ser o elemento para a parte do input e também a parte de foto. E aqui na parte de baixo vai ser a informação que basicamente confirma o seu voto. Ou se errou ou qualquer outra informação que nós quisermos adicionar, nós podemos colocar aqui na parte de baixo, que é basicamente isso. Então nós temos esta informação. Se errou, nós podemos colocar aqui que a informação está errada. Se fez certo, nós podemos adicionar esta informação para confirmar o voto, tá ok?
Aqui na parte de cima, onde nós vamos ter o nosso input e também a nossa foto, então adicionei as seguintes propriedades. Vamos primeiro analisar da tela. Então nós vamos aqui ter a nossa tela e eu definir que a sua altura será de 400 pixels, a sua margem de 20 pixels e a sua cor de fundo será branco. Então aqui na parte de estilização, descendo um pouquinho mais aqui, nós temos aqui nosso input, aqui do nosso input também, aqui do main, que é o principal, nós temos a nossa urna e aqui nós temos a tela e também para o nosso teclado. Então quanto a tela, quanto o nosso teclado vai receber as mesmas propriedades. E nunca esqueça de colocar a vírgula, ok? Então coloca a vírgula para que seja adicionado tanto em tela quanto também em teclado. E agora nós temos as propriedades únicas somente para a nossa tela. Como eu já havia explicado, eu defini que a sua largura será de 8 em relação ao teclado, tá ok? E o padding será de 40 pixels para ficar um espaçamento dentro da nossa tela. E o box size eu coloquei border box, ou seja, eu não quero que expanda para fora, mas sim para dentro. Então todo o nosso conteúdo vai ser aplicado um espaçamento interno, ele não vai se expandir. E o font size eu coloquei de 20 pixels, flex direction column e justify content space between. Então vamos voltar aqui na parte do HTML. Então essas são as propriedades para a tela, tá ok? Então temos essas com o teclado, juntamente com o teclado, e temos as propriedades somente para a tela. Então aqui nós temos os nossos elementos para o input e também para a foto. Vou dividir aqui a minha tela. Nós temos aqui o nosso elemento para o input e também nós temos o outro elemento somente para a foto, tá ok? Então é este elemento aqui, input foto. Agora vamos analisar quais as propriedades que nós temos aqui para o input foto. Então simplesmente eu coloquei justify content space between. Agora em seguida nós temos aqui os nossos elementos onde vai receber o presidente, ok? E eu coloquei numa tag H3 e nós temos também o nosso input do tipo número. E aqui eu também coloquei da mesma forma, aqui as propriedades, como nós colocamos o input, então todos os inputs ele vai tirar aquela setinha que existe para subir ou para diminuir o número. E lembrando que como nós vamos captar essas informações, todos os nossos inputs devem ter o atributo name. Aqui eu coloquei o número do título do leitor, aqui o número é do nosso candidato. E logo abaixo desse elemento do presidente do input, onde vai ser digitado o número, nós temos aqui a nossa foto. Então aqui vai ter a propriedade flex, ok? Ele vai ficar com layout fluido e também temos foto nome. E aqui nós vamos adicionar essas propriedades. Flex direction column, então a foto vai estar em cima e o nome dele embaixo, e alinhado vai ser centralizado. Então o nosso texto, a nossa foto vai ficar centralizado. Em seguida nós temos a nossa imagem, ok? Então aqui nós temos a nossa tag de imagem e eu coloquei candidato.jpg. Eu também vou deixar na descrição a foto dos candidatos. Temos aqui uma foto qualquer antes de ser digitado. Eu vou deixar aqui logo abaixo a foto também, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, porque foram os últimos que ficaram para o segundo turno, tá ok? Então nós vamos usar esses dois como exemplo. Eu vou definir também que a sua largura será de 150 pixels. E logo abaixo eu criei aqui uma div, eu coloquei id nome, porque assim que nós digitarmos um número aqui no nosso input, aqui nessa parte de cima aqui, assim que digitarmos, nós vamos captar essas informações através do JavaScript e vamos adicionar aqui, através do JavaScript também, o nome do candidato e alterar esta propriedade. Então nós temos que colocar a foto aqui do candidato correspondente, tá ok? Agora logo abaixo aqui nós temos o nosso confirma o voto, que eu já expliquei, e aqui as propriedades que eu adicionei simplesmente é justify content center, a altura será de 60 pixels, e aqui o border top, aquela linha que fica na parte de cima, aqui nós temos uma linha, então eu defini desta forma, que será de meio pixel, porque nós temos 0.5, tá ok? A mesma coisa se eu tivesse um 0 aqui, e eu coloquei do tipo solid, e eu coloquei esta cor hexadecimal. Aqui como nós podemos repetir 6 vezes os caracteres, então simplesmente coloquei 3 vezes, que ele vai entender como mais 3 também. É como se fosse 6 caracteres aqui. Passada esta parte, nós temos agora a div do teclado. Então vamos ver as propriedades que estão sendo aplicadas para o teclado. Aqui, como nós vimos, temos propriedades que estão junto com tela, mas temos propriedades únicas somente para o nosso teclado. Aqui eu coloquei a sua largura, que está em relação à nossa tela. O Flex Direction será column, porque nós temos os nossos teclados, e em seguida nós temos os botões de branco, corrige e confirma. O Padding, que é o espaçamento interno, eu coloquei de 20 pixels. Aqui o Box Size eu coloquei Border Box, porque eu não quero que expanda para fora, mas sim as informações expandam para dentro.
E Justify Content, eu coloquei Space Between. Então, nosso teclado vai ficar na parte de cima e os botões de branco, corrige e confirma vai ficar bem na parte de baixo, beleza? Agora nós temos outros elementos aqui. Nós temos a nossa div dos números. Aqui, basicamente, eu coloquei isso em button. E aqui nós temos os nossos números. Quais as propriedades? Justify Content, Center, vai ficar centralizado os nossos botões. E o Flex Wrap, a quebra de linha, eu apliquei o Wrap, ou seja, assim que ele chegar no final do nosso teclado, então ele vai pular de linha, para ele não ficar totalmente na horizontal, beleza? E agora nós temos aqui a parte de baixo, onde vai ficar o agrupamento de todos os nossos botões. Branco, corrige e também confirma. E lembra, nós aplicamos um seletor diferente, que eu vou mostrar aqui no navegador. Então nós temos o nosso botão branco e vamos ver as propriedades que estão sendo aplicadas para eles. Basicamente nós temos aqui dois seletores. Nós temos para os nossos botões, todos os nossos botões vai receber a propriedade de largura de 75 pixels, altura de 47 pixels com esta cor. O nosso texto vai ter esta cor, o border radius vai ser de 5 pixels, que é o nosso canto arredondado. O border não vai ter nenhum. O nosso cursor vai ser pointer. Assim que nós passarmos o mouse, ele vai mudar para aquela mãozinha e a margem será de 10 pixels. Então essas propriedades estão sendo seletadas para todos os nossos botões. Todas essas tags estão recebendo essas propriedades. E como nós temos uma vírgula aqui, então agora nós temos aqui propriedade para os nossos próximos elementos. Então neste caso está para o input, que neste caso está sendo seletado neste input, tá ok? Aqui do meu lado direito, nós temos aqui vários tipos de seletor. Então neste caso, como nós vamos seletar apenas o branco, então é este seletor. Então aqui nós temos o teclado, deixa eu fechar isso aqui para não te confundir. Então nós temos o teclado, que ele vai seletar aqui, tá ok? Este elemento. Em seguida ele vai procurar alguma div, que neste caso nós temos essa div e temos esta div. Em seguida ele vai procurar a div 2, ok? Então ele vai seletar esta div. E depois ele vai procurar algum button, que nesse caso nós temos dois, mas eu quero que seja seletado o primeiro. Então neste caso ele vai seletar apenas esse. E assim funciona também para o button 2. Então nós temos aqui, vamos seletar este. Aqui também vai procurar teclado, vai procurar alguma div, mas eu quero a div 2. Depois ele vai procurar algum button dentro desta div e vai seletar a div, o button 2. Aqui simplesmente estou seletando, adicionando esta propriedade, que é o background, que vai ficar este laranjinha, tá ok? E agora, para concluirmos, nós temos aqui o seletor do nosso botão confirma. Então é este seletor, que é o teclado, depois ele vai procurar alguma div, mas eu quero que seja a div 2, e vai seletar o nosso input, que vai ser esta cor verdinha. Agora ainda aqui para o nosso navegador, só vamos analisar o nosso seletor aqui que nós estamos fazendo para seletar os nossos botões. Então nós temos aqui o nosso botão branco, para você analisar melhor. Então nós temos aqui o seletor do teclado, então ele vai seletar o nosso teclado. Em seguida a nossa div, então neste caso nós temos duas div, que é esta div e esta div, mas eu vou seletar a div 2, que nesse caso é esta div aqui, tá ok? Então nós temos a nossa div 2 e em seguida ele vai seletar o nosso botão, que é neste caso aqui, que vai ser o button, nth child, e ele vai seletar o primeiro botão. E se ainda você tiver dúvida em relação a esse pseudo-elemento, então aqui na descrição vai ter uma aula específica somente explicando em detalhes sobre como funciona esse tipo de seletor. Agora eu vou voltar aqui na parte de estilização, eu vou descendo bem devagarzinho aqui e você vai copiando. Então copia todo esse código aqui, ó. Você deve copiar, fazer da mesma maneira que eu estou fazendo aqui, ok? Desta forma, nessa mesma sequência. Se você adicionar todas essas informações corretamente, então vai ficar da mesma maneira que eu coloquei aqui na tela. Olha só mais uma propriedade aqui para nossas imagens. Basicamente, se fizer isso, então vai funcionar corretamente. E agora nós vamos para a nossa próxima aula, que será liberada na próxima semana. Se eu não sei quando você está assistindo, mas se já foi liberado, então aqui na descrição vai ficar o link da próxima aula, onde nós vamos aprender o JavaScript, onde vamos fazer a manipulação. Assim que nós captarmos a informação que o usuário digitou, nós vamos seletar a foto da pessoa e também o nome e assim liberar o botão para enviar essas informações através do PHP, tá ok? Então agora eu te espero na próxima aula.